O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. São mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Somos a quinta maior população do mundo, mais de 213 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2021. Em linha reta, de norte a sul do Brasil, dos extremos, de Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, são mais de 4.100 quilômetros. Tempo é dinheiro, distância é saudade. Por que o Brasil precisa investir no transporte aéreo para poder crescer? Eu sou Felipe Mior, arquiteto e urbanista, estudante de MBA de Infraestrutura de Transportes e Rodovias. Em um artigo de 2019 do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o país conta hoje com 2.499 aeródromos. Felipe, o que é um aeródromo? Aeródromo é todo espaço que detém infraestrutura mínima que permite o pouso, a decolagem e a movimentação de aeronaves. Os aeródromos podem ser terrestres ou aquáticos para os hidroaviões e os aviões anfíbios. Eles podem ser civis ou militares, públicos ou privados. Destes 2.499 aeródromos, 128 são aeroportos. O que é um aeroporto? Aeroporto é todo aeródromo que é público. O que eu quero dizer com esse público? O público não quer dizer que ele é administrado pelo Estado. Ele pode ter sido concedido para iniciativa privada. Público significa que ele é de uso público, ou seja, das companhias aéreas, de aviação geral, aviação executiva, eles utilizam aquele espaço. O Brasil com 2.499 aeródromos. Em comparação com os Estados Unidos, de acordo com dado também de 2019 da FAA, que é a Agência dos Estados Unidos de Aviação Civil, que é como se fosse a nossa ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aquele país, ele apresenta hoje aproximadamente 19 mil aeródromos. Destes 19 mil aeródromos, cerca de 14 mil deles são privados. Por exemplo, se eu tenho um espaço numa fazenda em que eu tenho um descampado onde existe o pouso e a decolagem de aeronaves, geralmente para aviação agrícola, né, utilizado para pulverizar as plantações, aquilo é um aeródromo. O aeródromo ele pode ter a pista feita de terra, de cascalho, de grama ou de asfalto, né? Mesmo que os Estados Unidos detenham um número absurdamente maior do que o Brasil ocupa hoje a segunda posição no ranking mundial da quantidade de aeródromos. Claro, os Estados Unidos em primeiro, em segundo o Brasil, em terceiro vem o México, em quarto o Canadá e em quinto vem a Rússia. Antes de eu falar por que o Brasil precisa investir no transporte aéreo para poder crescer, eu preciso continuar fazendo essas comparações e ainda trazer quais são os problemas que nós temos hoje pela malha aérea no Brasil ser ainda muito pequena. Eu montei aqui uma comparação para vocês entenderem. Se nós somarmos hoje as 5 maiores companhias aéreas do Brasil que transportam passageiros, a Gol, a Azul, a Latam, a Passaredo e a ITA, que começou a voar agora no final de junho de 2021, a gente tem aproximadamente 435 aeronaves. Se eu for considerar a maior companhia aérea em número de frota dos Estados Unidos, que é a American Airlines, a gente tem 1.399 aeronaves, somando a American Airlines, American Eagle e American Connect. Essas duas são subsidiárias da American Airlines. Então, só uma grande companhia nos Estados Unidos tem mais de 3 vezes a quantidade de todos os aviões no Brasil. É uma diferença absurda. E você pode observar isso através desse mapinha que eu vou te apresentar agora. Essas imagens que você está vendo agora são gravadas do Flight Radar. Ele é um aplicativo que também você pode acessar do seu navegador, que ele é um radar em ao vivo, né? Você acessa aqui, por exemplo, nós temos o mapa do Brasil e todos esses aviõezinhos aqui amarelos são os aviões que estão voando neste momento, na manhã de julho de 2021.
Você observa que a quantidade de aeronaves ele é maior aqui nessa região do Brasil, é o leste, né? A costa do Atlântico. Isso porque são as rotas aéreas se localizam por aqui, né? Os maiores centros urbanos estão por aqui. E se você acha que isso é muito, observa agora os Estados Unidos. Pronto. Este é o dos Estados Unidos neste mesmo momento ao vivo. Olha a diferença no número de aviões. Você pode também observar que a quantidade, o densamento maior está aqui mais para a costa leste, o centro-costa leste, né? Onde nós temos as maiores cidades, né? A gente tem ali Washington DC, Nova York, lá na Flórida, Miami, etc. E também porque a rota, né, para a Europa, África, ela é feita pelo Atlântico. Então, se nós diminuirmos o zoom, eu consigo reparar aqui a diferença desse mapa aéreo. Olha aqui o Brasil e olha os Estados Unidos. E agora olha a Europa. Aqui os céus da Europa nesse exato momento. Aqui a Índia, aqui a China, né? Vem para cá o Japão. Consegue perceber a diferença ainda muito gigantesca? Vocês viram a diferença entre o mapa dos Estados Unidos e o mapa do Brasil pelo Flight Radar, nesse exato momento. E também é importante vocês observarem que, devido à pandemia, ainda está reduzida a malha viária, né? A gente não tem ainda o número de voos que nós tínhamos antes, e ainda vamos levar alguns anos para recuperar essa malha viária. Também é importante observar que, como que eu atingi aquela frota que eu calculei da American Airlines e das outras companhias do Brasil? Eu somei pela própria informação que os sites das companhias me deram e pelo site da imprensa. Lembrando que esse número não é exato, principalmente da soma das companhias aéreas do Brasil. E também eu desconsiderei as companhias de carga, etc. Importante lembrar também que, além de eu ter desconsiderado se esses aviões eles estão ou não voando por conta da pandemia, grande parte, não agora grande parte, mas um número considerável ainda está, eu também desconsiderei se esses aviões eles eram comprados pelas companhias aéreas ou se eles eram de leasing. O que é o leasing? Cerca de metade dos aviões utilizados nas companhias aéreas, né, que carregam passageiros, eles não são de propriedade da companhia. Eles fazem o aluguel, que é o leasing. Então a companhia chega para os lessores, que são as empresas que compram as aeronaves, e elas fazem esse aluguel e elas vão lá e alugam esses aviões por um tempo. Por exemplo, eu consegui achar uma informação de março de 2001 na revista Aeroflap de que o Airbus A320neo, que é esse que a Azul usa, ele custa, o aluguel dele, ou seja, o leasing dele, custa por mês para a companhia aérea de 310 a 370 mil dólares. Eu tirei uma média de 340 mil, ou seja, só a companhia aérea tem que pagar por um avião para os lessores, né, para o lessor dela, a cerca de 340 mil dólares mensais. Esse valor em dólar. Então, o fato do real estar desvalorizado em relação ao dólar faz o que essas companhias ainda consigam ter um lucro menor e tenham mais dificuldades. Mesmo assim, ainda é muito vantagem para a companhia aérea ela ter esses aviões alugados do que comprar. Lembrando que 340 mil dólares é o aluguel dela, ainda tem manutenção, tem ainda taxas, impostos, tem ainda a parte de quanto que ela vai pagar para os funcionários, né, o salário dos funcionários, etc. Bom, agora que eu mostrei para vocês a comparação entre o mapa do Brasil e o mapa dos Estados Unidos e do restante do mundo nesse exato momento, numa manhã de julho de 2021, eu quero trazer então qual é a situação do Brasil atualmente, os problemas que nós temos, né? E mostrar como que nós melhoraremos ao investirmos no transporte aéreo. O Brasil conta hoje com um pouco mais de 5.500 municípios separados pelas 5 regiões do Brasil: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Desses 5.500 municípios, né, nós temos distribuído pelo país cerca de 128 aeroportos. É um dado da ANAC de 2019.
128 aeroportos estão incluídos aeroportos internacionais, aeroportos domésticos, né, que são dos voos nacionais, e aeroportos regionais, que atendem ao município, aquela região mais próximas, né? A gente tem essas diferenças de tamanho. O problema de nós termos um país tão extenso e com cidades que muitas vezes são muito distantes uma das outras, como é no caso das regiões norte e centro-oeste, ali, principalmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gente tem o seguinte: se você mora na cidade A, só que o aeroporto só existe na cidade D. Então, por exemplo, para você embarcar no aeroporto ou quando você desembarca e voltar para a sua cidade, é uma distância muito longa. Então, geralmente, nesses casos, na verdade, né, você gasta mais tempo no transporte saindo indo ou voltando do aeroporto do que no próprio voo aéreo. Então, o fato de nós termos poucos aeroportos, a gente tem um grande tempo perdido nos transportes para esses terminais, para esses centros urbanos, né? A gente tem ainda o fato de termos poucas aeronaves e poucas companhias aéreas, a gente tem ainda pouca concorrência, então os valores das passagens são mais elevados. Nós temos poucos voos ofertados e poucas até opções de companhias aéreas. Se você pegar em cidades grandes, grandes centros urbanos, você vai ter uma opção muito maior. Agora, se você for para esses aeroportos, essas regiões que não são grandes cidades, grandes centros urbanos, a gente tem isso, né? Uma baixa oferta de voo, o valor de passagens são alto, você não consegue fazer uma viagem direta, por exemplo, se eu morar lá no interior de Rondônia e quero chegar para Salvador, eu não consigo fazer um voo direto, eu tenho que parar em outras cidades maiores para pegar passageiros. Então, isso também é um problema. A gente também tem um fato de que, por exemplo, muito do valor que nós pagamos nos produtos, muito, uma grande parcela deles foi agregado em relação ao transporte. Hoje no Brasil, né, o transporte de carga ele é feito essencialmente por meio rodoviário. Então vamos lá, se eu moro em Tocantins e compro um produto de Santa Catarina, esse produto vai percorrer, ele vai de caminhão, ele vai percorrer as rodovias. E o que vai me trazer quais são os problemas eu carregar essa carga por rodovia? Eu tenho um problema que é as estradas, né? Elas não têm uma infraestrutura boa, então o tempo de viagem é muito longo, vai danificar o caminhão, então isso vai agregar, vai encarecer o produto. A gente tem ainda a possibilidade do caminhão sofrer acidente, do motorista passar mal, a gente tem ainda a possibilidade dessa carga ser roubada, tem ainda do trânsito que atrasa. Então, para o vendedor, né, para a loja não ter prejuízo, ele vai agregar o valor de seguro, o valor desse tempo inteiro. Então, a gente acaba pagando um valor muito alto pelo produto. E fora que, por exemplo, quando esse produto ele tem um baixo valor agregado, por exemplo, a soja, quando ela é transportada pelos caminhões, ela tem a perda, ela vai caindo. Essa perda que vai tendo também é calculado, está se desperdiçando comida e está sendo calculado no valor final do produto esse desperdício que o proprietário da soja, no caso, vai ter. Então a gente tem um alto valor do produto acima do que seria necessário. A gente tem o valor de passagem sendo alto, então pessoas que são de classes econômicas mais baixas não conseguem fazer essas viagens, né? Eu tenho um problema que às vezes eu moro longe da minha família ou de amigos que eu gosto, então essa diferença, essa distância, ela vai impossibilitar, né, que eu veja eles com mais frequência. E também existe a desmotivação de você ir para essas cidades em que a distância é muito longa, né? Você não consegue viajar. Imagina para uma pessoa idosa viajar horas, às vezes dias, de carro para essas cidades que não tem um aeroporto. Por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação agora de MBA em infraestrutura de transportes, né? Ela era presencial em decorrência da pandemia, nós tivemos que modificar para o modo remoto. E é muito interessante porque a gente consegue ter pessoas de vários estados do Brasil, né, tendo essas aulas, né? Os professores, inclusive, eles viajam, né? Eles vêm para cá, aqui para o Espírito Santo, quando tinha as aulas presenciais. E eu me lembro de um caso de uma professora que ela estava em Goiânia e ela falou que quando ela fazia as aulas eram em cidades, principalmente da região norte, você tinha pessoas que ficavam dias viajando de carro
de carro não, perdão, de barco para assistir a aula presencial. E agora a pessoa já não tem mais esse problema. Imagina então se essa pessoa tivesse possibilidade de ter aviões regionais, voos pequenos, né, até por hidroaviões, os aviões anfíbios. Hidroaviões são aviões que ficam só na água. Os aviões anfíbios são aviões que podem ficar tanto na água quanto em terra. Então imagina ela tendo a possibilidade de fazer esses voos. E, geralmente esses aviões, eles são aqueles turbohélice, que são aqueles que as pessoas até têm medo de voar. Eles consomem menos combustível, carregam menos pessoas e são mais baratos. Então eles são mais indicados para esses tipos de voos. E agora eu vou te trazer os benefícios, o que o Brasil vai crescer em vários aspectos investindo no transporte aéreo. 128 aeroportos em 5.500 municípios. A proposta seria o seguinte: a gente incentivar o transporte aéreo criando novos aeroportos de tamanhos específicos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ter aeroportos municipais. Então você tem aeroporto um do lado das aeroportos grandes em cidades limítrofes. No Brasil isso é muito difícil de ter. A gente tem na cidade do Rio de Janeiro o caso que a gente tem 2 aeroportos grandes até em movimentação. O aeroporto doméstico, né, que é o de Santos Dumont, e o aeroporto internacional Galeão Tom Jobim. A gente também tem um caso ali na Grande São Paulo, que a gente tem Congonhas, na cidade de São Paulo, Cumbica, em Guarulhos, e o Viracopos, em Campinas. Outro caso muito interessante que a gente tem é no Paraná, que a gente tem o aeroporto em Curitiba, na verdade São José dos Pinhais, né, na Grande Curitiba. A gente tem o aeroporto em Londrina e o regional em Maringá, que são cidades limítrofes. A gente tem ainda em Cascavel, em Toledo, que também são municípios limítrofes, com capacidades diferenciadas de transporte, né? E a gente tem ainda no extremo oeste, que é em Foz do Iguaçu, né, na fronteira com Paraguai e Argentina. Isso é muito interessante, porque esse tempo que você perderia no transporte, você ganha esse tempo, né? Tempo é dinheiro, tempo também é qualidade de vida que você vai fazer outras coisas. Então, se a gente investir na criação de outros aeroportos, aeroportos regionais, aeroportos internacionais, a gente vai fazer com que as pessoas percam menos tempo nesse translado e vai para aeroportos. Investindo em uma maior quantidade de aviação, né, de companhias aéreas, a gente vai ter a tendência do preço das passagens a baixarem, a gente vai ter uma maior opção de voos, né? Você vai chegar a investir um voo por dia em determinados aeroportos, você vai ter vários voos por dia, você pode ter voos diretos, voos não diretos, você vai criar empregos diretos, que são a tripulação, a manutenção, o pessoal de aeroporto. Você ainda criaria empregos indiretos na construção civil, para construir e reformar esses aeroportos, para criar, né, os acessos, as rodovias, até criar hubs, né, que eu vou falar sobre isso em outros vídeos, né, de transporte, com rodoviária, com Uber, com táxi, com vários outros sistemas de transportes, né, outros modais e intermodais, né, de transportes. Então a gente criaria essas companhias, investiria na economia da cidade, né? A gente, por exemplo, pessoas que deixam de viajar porque não podem ficar muito tempo dentro de carro por problemas de saúde, por exemplo, elas conseguiriam fazer essas viagens aéreas. A gente conseguiria fazer com que as pessoas que têm em classe social, não, vamos dizer assim, que poder aquisitivo mais baixo, conseguissem ter acesso a essas viagens, né? Precisaria também ter um incentivo do governo, por exemplo. Na Europa, você tem o transporte aéreo, ele é muito incentivado, né? É muito mais barato você viajar de avião do que de trem. Isso tem a ver com a filosofia das companhias aéreas, que são a filosofia low cost e low fare, e também porque o governo subsidia o combustível, né? Isso no Brasil não acontece, tanto que o valor do combustível de avião, ele varia muito em decorrência do ICMS, que é o imposto estadual. Então, cada estado ele coloca uma porcentagem sobre isso. Então, por isso que às vezes as companhias preferem abastecer seus aviões em determinados estados do que em outros. Então, se a gente tivesse incentivo fiscal, né, para essas companhias, o governo desse incentivo, a gente conseguiria diminuir o valor das passagens, né? Já que vocês viram como que o gasto da companhia é muito alto e você manter um avião, ainda mais com a desvalorização do real perante ao dólar.
Você teria, então, essas criações, esses empregos, você incentivaria o turismo tanto nacional, né? Às vezes é mais barato a gente ir para fora do Brasil, eu que moro aqui no Espírito Santo, constantemente é mais barato eu ir para a Argentina do que eu ir para o Nordeste. Então, se baratear, a gente conseguiria incentivar o transporte, o turismo nacional, a gente incentivaria ainda o turismo internacional, com imigrantes conseguiriam ir para as cidades. Além do que essas cidades conseguiriam arrecadar mais impostos, elas conseguiriam crescer, se desenvolver. Então percebam que os aspectos que eu estou colocando. E tem um dado uma reportagem do Estadão de 2017 comparando que naquele ano, em 2017, mais de 41 mil pessoas morreram no Brasil em acidentes rodoviários. Gente, um país de 210 milhões de habitantes, né? Aproximadamente em 2017. 41 mil pessoas perderam suas vidas por causa de acidentes em transporte rodoviário, né? Nas rodovias. Sabem quantas pessoas morreram no mundo? Um mundo com 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Quantas pessoas morreram no mundo em 2017 em decorrência, em companhias aéreas, né, em voos comerciais? Nenhum. Em 2017, morreram 41 mil pessoas no Brasil em acidentes rodoviários, enquanto que no mundo inteiro não morreu uma só pessoa em acidente aéreo em companhia comercial. Tanto que 2017 é considerado o ano mais seguro da aviação civil. Você tem essas diferenças, então, por exemplo, você ainda conseguiria melhorar a segurança, já que o transporte aéreo é o transporte mais seguro que existe. Então, você conseguiu perceber que, além de eu ter uma troca de cultura, eu incentivaria a economia, incentivaria o turismo, ao desenvolvimento social, incentivaria a segurança. A gente investir no transporte aéreo, ele inevitavelmente vai trazer inúmeros benefícios para o país e para todos nós. Mostrei os problemas, mostrei as soluções e as melhorias, e eu preciso falar que nós temos muito o que comemorar. De acordo com o dado da ANAC, em 2000, tivemos no Brasil 32 milhões de passageiros fazendo voos por meio aéreo. 32 milhões em 2000. Este número saltou em 2019 para 119 milhões. Foi um crescimento muito importante. Se nós compararmos de 2000 a 2014, o aumento de quantidade de passageiros saltou em 210%, também de acordo com a ANAC. E também no dado da ANAC, em 2019, no Brasil, nós tivemos 87 milhões de passageiros voando, né, para fazer essas viagens interestaduais, né? 87 milhões de passageiros viajaram de forma aérea para viagens interestaduais, enquanto no mesmo ano de transporte rodoviário foram cerca de 40 milhões, ou seja, o transporte aéreo representou mais que o dobro do número de passageiros que fizeram viagens interestaduais no Brasil em 2019. Isso é muito importante, mostra quanto que o Brasil está crescendo nesse transporte já. Tem ainda muito o que crescer. A gente teve grandes melhorias na infraestrutura quando foram feitas reformas para o PAC, quando vários aeroportos foram concedidos para iniciativa privada. A gente teve muitas melhorias em relação a isso. A gente ainda tem muito que melhorar, mas nós já estamos indo para um caminho certo. Se você gostou do vídeo, curta ele, faça perguntas, me indague. Se não gostou do vídeo, você vai curtir mesmo assim? Siga o canal, comente, compartilhe com isso. É muito interessante que a gente troque experiências aqui, tá bom? Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até mais.